Boa noite, mais uma vez, sejam bem-vindos ao canal do Alex Mambula, com o amigo de vocês que vos fala, o próprio Alex Mambula. Vou tentar falar um pouco alto hoje, porque um pouquinho rouco e meu último vídeo saiu com a voz um pouco baixa. De vez em quando meus vídeos saem com a voz bem baixa. Falar sobre, mais uma vez, sobre São Paulo. Hoje à tarde, quando cheguei do meu trabalho, vi um vídeo, né, que estava dizendo ao vivo que não tinha como comentar, né? Quando eu vejo esses vídeos assim ao vivo, aí falando que Guilherme Boulos passa Ricardo Nunes, caso de uma jogada, uma coisa errada que ele faz. E eu fiquei pensando, será? Pesquisei na hora. Agora estou vendo aqui uma pesquisa atualizada de 3 horas atrás, né? Lógico. Nesta segunda-feira, dia 14, Ricardo Nunes, 52,4. E Guilherme Boulos, 31,5. Isso foi agora, dizendo que 3 horas atrás, essa pesquisa. Eu fico vendo esses canais que eles gostam de fazer coisas sensacionalistas, dizer mentiras que não tem nada a ver. Tinha aquele canal daquela Paula, até parei de acompanhar. A mulher botava aqueles títulos totalmente tendenciosos, preso agora, Alexandre de Moraes, não sei o que. Aí botava aquela vírgula pequenininha, preso agora, Nicolás Maduro, cabe agora, que não sei o que, Bolsonaro volta ao poder. Mas, gente, cada título imbecil. Depois você via que a pessoa que estava dizendo que quem foi preso era outra pessoa, mas a pessoa botava foto de pessoas. Morreu agora aos 78 anos, não aguentou. Aquela foto de Lula com aquela cara de doente. O pessoal, epa, Lula morreu agora? E geralmente, quando não ela, né, mas esse outro canal, quando botou essa notícia, botou sem a opção de comentar, né? Porque, lógico, alguém dizer que essa notícia é falsa, não sei o quê. E aqui tem a intenção de voto do Guilherme, parece que diminuiu, era 39, agora está 31. Eu ainda fico vendo, né, como que esse cara aqui chega no segundo turno. Ele não era para chegar no segundo turno. Esse cara era para nem sequer chegar passar pro segundo turno. Era para no primeiro turno ficar entre os últimos. Aí vamos falar também de Silas Malafaia, da posição dele. Eu não ligo a mínima se vão dizer que ele está sendo um traidor de Jair Bolsonaro. Eu não ligo a mínima. A minha preocupação, ele como pastor, ele está em público fazendo intrigas contra o Pablo Marçal. Não porque sou fanzaço do Pablo Marçal, se ele é um falso pregador, um falso cristão, até eu também falo, tá errado. Tá errado o cara dizer que Santa Ceia pode ser feita em casa, que não precisa mais igreja, desigrejado. Qualquer coisa que Pablo Marçal fale, de ele dizer ser cristão, que é contra a palavra de Deus, eu vou falar que tá errado, o senhor Malafaia é certo. Mas a questão da política, Silas Malafaia, ele não é candidato a nada, ele tá... Dá pra ver que ele tem uma rixa pessoal do Pablo Marçal, o que tá ficando muito feio pra ele. E fala sobre que ele falou não de Bolsonaro. Perdão, gente, perdão, não tá me dando boca de sono, acordando muito cedo. E Silas Malafaia, o povo tá olhando dele como os caras que estão tendo duas caras. Isso é muito ruim. Eu acredito que ele tinha que olhar mais para a igreja, para o evangelho, se é que ele ainda se considera um pastor, do que ficar como se fosse uma pessoa que estivesse num partido político buscando voto para alguém outro, ou ele mesmo querendo se candidatar. Aqui ele está no canal da UOL dando entrevista.
Viu? Queria muito saber a sua análise. O que o senhor achou dessa pesquisa Quest divulgada nesse final de semana, que trouxe muita empolgação aí para Pablo Marçal, que já se lançou para 2026, ele aparecendo à frente. Bom, primeiro, eu nem sei que pesquisa é essa. Pesquisa Quest, pesquisa uma pergunta, questão. De Tarcísio. O pessoal gosta de botar tudo no inglês, né? Quest, pergunta. Pesquisa, pergunta. Que redundância, gente. Ah, mas porque tá em inglês. E daí que tá em inglês? Redundante. Qual é a sua análise? A pesquisa é desonesta, e eu digo por quê. Ela foi feita entre o dia 25 e 29 de setembro, onde o Pablo Marçal tinha toda a atenção, certo, da campanha de São Paulo. Outra, uma pesquisa honesta tem que fazer em dois aspectos. Primeiro, um com o nome de Bolsonaro e outro sem o nome de Bolsonaro. Por que eu estou falando isso? Porque quem vai determinar, de fato, a inegibilidade de Bolsonaro é o Supremo Tribunal Federal. O TSE deu, mas o processo está na mão de Fux, que vai para o plenário. Então, como é que se faz uma pesquisa de presidente da República, onde, no meio de uma campanha acirrada, onde o cara está em evidência, porque pode ver lá, a pesquisa foi feita entre o dia 25 e 29 de setembro, uma semana antes. Eu quero ver agora, depois da farsa do documento contra Boulos, depois que ele disse a metade do meu eleitorado vai votar em Boulos. Eu queria ver agora essa pesquisa. E gostaria de ver também na pesquisa, para ela ser honesta, aqui está Bolsonaro, como sempre fez. Como em julho, agora o Paraná... O que ele está falando aqui tem parcialmente sentido. Parcialmente sentido porque antes de provarem que ele fez um laudo falso para Guilherme Boulos, a popularidade dele era maior. Correto. Está falando a verdade. Sem aquela palhaçada do laudo dele, o Pablo Marçal teria vencido no primeiro turno, ou então teria chegado com uma grande margem. Essa é a verdade. Ele teria chegado quase não tendo o segundo turno, mas chegaria. Chegaria ele e o Ricardo Nunes. Ele fez aquela bobeira, sabotou a si próprio, laudo falso, perdeu. Ele ainda podia chegar até em segundo atrás do Ricardo e o Guilherminho para fora, mas como ele fez aquilo ali, fez as pessoas meditar se votaria um ou outro. Mas eu também fico perguntando, não tinha gente melhor para votar? Melhor que Guilherme Boulos? Então o Pablo Marçal, ele realmente aqui, como ele está falando, aquela pesquisa antes dele trocar os pés pela mão é uma coisa, aqui é outra. Uma coisa que ele se valoriza muito, quando ele fala, ele disse que meu eleitorado vai votar no Boulos, tudo, começa. Isso aí não altera muito não, o Silas Malafaia. E eu acredito que o eleitorado dele pode votar em quem quiser. O Pablo Marçal falou que o eleitorado dele vai votar do Silas Malafaia, vai votar do Guilherme Boulos. Não é uma coisa que vai dizer como aquele eleitorado em si deixaria de votar no Pablo Marçal. Não há uma certeza disso também. Eles também não teriam aquela certeza. Eu acredito que ninguém que te segue votaria no Pablo Marçal. Talvez um ou outro. Então não faz muita diferença isso aí que você está falando. A primeira até faz, mas a segunda não. A pesquisa botou o nome de Bolsonaro. Está aqui, uma com o nome de Bolsonaro e uma sem nome de Bolsonaro. Então, para mim, a pesquisa é desonesta. Vai lá, quem quer fazer? Vai lá, Josias, Mônica. Mas a pesquisa não é desonesta por isso. Embora eu goste muito de Jair Bolsonaro, não quer dizer que uma pesquisa sem Jair Bolsonaro seja desonesta. Se Jair Bolsonaro não vir e tiver um eleitorado que vai querer votar em Pablo Marçal, aquela opção já esqueceu disso tudo, já esqueceu. E tem que contar que uma coisa é o eleitorado de São Paulo, uma coisa é o eleitorado do Brasil afora. Se o eleitorado de São Paulo ficou muitas vezes, vamos dizer assim, pensando bem, pô, o cara mentiu numa coisa dessa, não vou querer esse cara como prefeito, é uma coisa.
Mas no resto do país, o pessoal que não quer saber do Guilherme Boulos está nem aí. Está nem aí para a mentira dele. Lembrando que eu não estou apoiando a mentira do bem. Não estou dizendo que tem que mentir, que não sei o que, enganar, não estou falando isso. Mas a concepção da pessoa que não liga para mentir, tanto que teve gente que votou nele, quem votou em Pablo Marçal bateu palma para a mentira dele. Falou, esse cara tem que elaborar uma mentira melhor, que aí não seria descoberto. Acredito que muitas vezes em conversa de bar, o cara bebendo a cervejinha, deve ter dito assim, o mal do Pablo Marçal foi não ter verificado, cara. Ele deu mole, ele deu ter que verificado mais para poder fazer uma coisa direita. E ainda assim teria gente que estaria dizendo que se estivesse junto, ainda ensinaria ele a fraudar de uma forma melhor. Então, nesse ponto aí, em relação à nação, ao Brasil completo, se for o pessoal escolher sobre isso, gente que não vai com a cara do Guilherminho mesmo, tá pouco se lixando pra mentira do Pablo Marçal. E daqui a 2 anos, ou 1 ano e pouco, sei lá, não chega a ser 2 anos, ninguém mais vai estar lembrando disso. Talvez alguém lembre, você lembra do laudo que ele fez, não sei o quê, e alguém vai dizer, contra quem? Contra o Guilherme Boulos? Vão até achar que, devia ter forjado melhor. Então isso aí não quer dizer que a pesquisa é desonesta. E de fato, as pessoas podem mudar a opinião de uma hora para outra, mas a pesquisa naquela época estava sendo honesta. Exatamente, não tem nada contra aquilo ali. Eu nem sabia dessa pesquisa aí. E o Silas Malafaia, ele está aproveitando de todas as coisas, de todas as formas, para poder aparecer em evidência. Aí dizem que ele falou mal de Jair Bolsonaro, chamou de covarde. Não, eu não falei assim, eu não chamei de covarde dessa forma. Quer dizer que você está sendo covarde. Como ele vai se explicar aqui. Mas Silas Malafaia, mais do que nunca, ele deveria abandonar vamos dizer assim, essa parte política. Se ele não está se candidatando a nada, se ele não está afiliado a partido algum, por que ele não gasta mais o seu tempo nas igrejas? Eu até um tempo eu considerava ele como um grande pastor, um grande pregador. Mas no momento que ele começa a perder a essência dele, dá-se espaço para pastores falsos entrarem na mídia. Como René Kivitz, que é um pregador da mentira. Por que ele não perde? Perde não, vai ganhar o tempo dele. As energias dele, em vez de ficar querendo combater o Pablo Marçal, falando com um pastor que já está falando que não existe mais inferno, aceitando tudo que é tipo abominações, que é contra a palavra de Deus. Faça teu trabalho de pastor. Faça o teu trabalho de homem de Deus. Sabe, eu não sei o que o Silas Malafaia está pensando, mas vai chegar um ponto, eu sei de uma época que tinha gente que não era de igreja nenhuma, que admirava ele, que concordava com ele. E ele está invertendo isso de uns 8 anos para cá, 8 anos atrás. Ele está invertendo de uma forma que vai chegar até gente de igreja que não vai concordar com ele. Porque ele tá muito mais politizado do que um pastor. Ele está invertendo o conceito de ser ministro, de ministério da obra de Deus, ministro da obra de Deus. Ele está querendo ser um ministro político. Fica a roda aberta, vamos embora. Pastor, abstraindo a sua avaliação sobre Minha internet falhando. Essa pesquisa, parece óbvio que se a direita for a eleição de 2026 dividida, ela favorece o seu adversário, né, que provavelmente será o Lula. E deu a impressão, sobretudo depois da sua entrevista para a Mônica Bergamo, que há uma certa divisão na... Agora eu vou falar igual o Reinaldo de Azevedo, quando ele disse que Bolsonaro não ganha nunca, é irresível, Bolsonaro não ganha. Agora eu vou dizer, Lula não ganha nada. É ridículo. Lula
Se bem que eu duvido se ele ganhou também dessa vez, se não teve fraude, né? Mas enfim. Luiz Inácio da Silva, ou seja lá quem ele quiser botar, Fernando Haddad, ou até mesmo o próprio Guilherme Boulos, para candidatar presidente, eles não levam mais nada nesse país. De forma honesta, não. Em São Paulo, o Guilherme Boulos pode levar? Não, não pode também levar. É como eu já disse antes, a menos pior opção é o Ricardinho aqui. O Ricardinho aqui. Parece. Nessa foto aqui, igual aquele ator Ron Silver. Igual ator mesmo aqui, Ron Silver. Também faz, de vez em quando fazer papel de vilão. E esse aqui tá igual qual ator? Tá igual o ator que interpretou Lula mesmo, filho do Brasil. É o que esse cara aqui quer aparecer. Né? Enfim, alguém vai dizer assim, os dois não prestam, mas esse aqui presta um pouquinho mais. Infelizmente. Esse aqui, ladrão de terras, nunca deveria ter sido eleito para nada. Eu não sei se acho que a vergonha é do povo de São Paulo mesmo, gente. Botar esse cara aqui no segundo turno, sem brincadeira. Não, sem brincadeira. Esse cara aqui também não é bom, mas como eu já falei antes, esse cara aqui, ele pode assumir durante 3 meses, sofrer um impedimento, alguém tirar ele do poder por alguma coisa ou outra, e o vice dele assumir. Vai estar um pouco menos no menos pior. E esse camarada aqui, se o vice dele assumir, aí eu não sei se vai ser pior do que ele, né? Não vai dizer mais pior. Aí também, poxa, aí eu estaria sendo pior do que Lula. Se o vice desse cara aqui assumir, existe alguém pior do que ele? Eu sei lá, cara. Eu não sei. Só sei que vai ser as duas desgraças para São Paulo. MDB, o PMDB. Engraçado o MDB, né? Virou PMDB e voltou novamente a ser MDB. Mas esse númerozinho 15 aqui não dá pra disfarçar ninguém. Só faltava mais um aqui, ó. Pra ficar 51. Pra ficar com cara de pinguço que esse cara já é. A direita vai ser dividida, como o repórter falou aqui. A direita ela nunca vai ser dividida, porque no final das contas, quando tem um esquerdista realmente brabo, ela sempre se une. Se o Ricardo Nunes, que não é bem aquela direita que é direita, né? Mas se a direita tivesse dividida, com certeza o Guilherme Boulos estaria na frente de São Paulo. Como eu já falei em outros vídeos, o brasileiro ele pegou um pavor do comunismo. Isso é ótimo, isso é bom. O brasileiro ele tem que ter tanta aversão ao comunismo como se tem ao nazismo. Não existe uma coisinha melhor do que a outra. É a mesma repulsa que se tem do estupro para o pedófilo. Ou pedófila, tanto faz também. É a mesma repulsa, não tem diferença. O comunismo é uma coisa que nunca deveria existir na América do Sul, no mundo inteiro. E que bom que o brasileiro ele está com repulsa do comunismo. Então eu não acredito de uma direita dividida. Dividida no sentido que quando eles veem na hora H que é o mais forte, eles vão votar naquele da direita contra o da esquerda. A única coisa que pode fazer o Brasil perder novamente é a fraude das urnas eletrônicas. Na direita brasileira, né? Os filhos do presidente, sobretudo o Carlos Bolsonaro, se olha, ele enxerga o trabalho do governador Tarcísio em São Paulo como algo de menor importância. Disse que se o Bolsonaro tivesse dito, olha, ninguém presta atenção no Tarcísio, o Tarcísio não teria tido relevância. E que, na verdade, na avaliação dele, Carlos Bolsonaro, quem levou votos para o cesto do Ricardo Nunes foi o Bolsonaro. Para mim, quando fala de Tarcísio, eu lembro logo de Tarcísio Meira, Tarcísio Filho. Eu não faço ideia. Embora sendo um governador de São Paulo, ele era para ter muita, mas muita relevância mesmo.
porque, como eu já disse, o prefeito de São Paulo ele é um cara muito relevante. O governador, então, mais ainda. E praticamente esse Tarcísio é um cara que não fica muito na mídia. Quando eu lembro, quando o Mário Covas foi governador de São Paulo, o Mário Covas ele é conhecido no Brasil todo. Só por ter sido o governador de São Paulo, não precisa ser senador, ser deputado federal, ser conhecido no Brasil todo. Então a expressão de São Paulo ele é muito grande para o Brasil afora. Um governador de São Paulo ele tem que ter relevância realmente nacional. Mas só que é um cara que realmente quase não é falado mesmo. E como o filho de Jair Bolsonaro falou, se não fosse o pai dele citando, estaria no anonimato. E não o Tarcísio de Freitas. Há um certo ciúme. Né? O senhor acha que há esse risco de a direita chegar dividida lá em 2026? E por que há tanto ciúme em relação ao Tarcísio de Freitas? Bem, a questão de ciúme tem que perguntar a eles. Tá? Ao perceber isso daí, qual é a minha questão? Parem para analisar sem nenhuma paixão. Por exemplo, quando o Eduardo Campos, o governador falecido, foi candidato, história na esquerda. Ciro Gomes, história na esquerda. Ok, perfeito. A minha discussão não é essa. A minha discussão é de um farsante que não tem história nenhuma. Pega aí, por favor. Eu não vou nem muito além. 3 últimos anos. Me diga onde Pablo Marçal se posicionou nas temáticas da direita. Em lugar nenhum. Mas não faz sentido. O cara tem que ter um histórico da política para poder começar. Sempre tem que ter a primeira vez. Sempre o cara tem que começar do nada. O que ele não está aceitando é que, vou botar 90% dos políticos. 90% dos políticos começam como um vereadorzinho no pequeno município. Aí começa a ser vereador de novo, depois de vereador, se quiser estar prefeito, aí vai deputado estadual no pequeno município, aí vai, tem uma relevância. Depois quer ser prefeito, depois tenta deputado federal, quer ser governador, tenta o Senado, para um dia tentar ser presidente. Então eu entendo o que ele quer falar. Quando eu falei esse dia do Fernando Afonso, ele tinha sido deputado federal, tinha sido governador do Alagoas, né? Do Alagoas, eu tinha falado Goiás, eu cometi um erro, no caso é Alagoas. Governador do Alagoas, que o Fernando Afonso foi, e como eu disse, foi um bom governador, cara caçador de marajás, tudo teve histórico, por isso que ele foi aquele fenômeno. Se a gente lembra assim, o fenômeno Jair Bolsonaro, o Fernando Afonso ele foi muito mais, como eu falei, só para dar um adendo novamente, ele era o cara da juventude, da garotada, teve história. Praticamente o Pablo Marçal ele está surfando dessa mesma forma. Ele é jovem, tal qual o Fernando Afonso era, e está nos mesmos embalos das mesmas mitadas como o Jair Bolsonaro. Sendo que Jair Bolsonaro, lógico, já tinha 60 anos. Eu até fico assim admirado como o Jair Bolsonaro, com bastante idade, talvez não para os padrões de hoje de 60 anos, mas ele é tão velho assim, mas mesmo assim, com uma boa idade, muita gente jovem se admirou a ele. E o fato do cara não ter uma carreira política antes, eu não vejo isso como desvantagem, não. Aí ele se perdeu. O que adianta falar da bagagem do Guilherme Boulos? Então vamos botar Jean Willis, candidato a presidente da República. Cara de esquerda, do PT, tudo. Tem uma bagagem, foi alguma coisa. Ele vai dizer, ele não posicionou na direita em lugar nenhum. Isso não tem nada a ver também, gente. Isso não tem nada a ver. Não adianta um cara também do passado estar sempre se posicionando do lado da direita e não ter um conceito bom, não ter uma honestidade plena. Por mais que eu deteste, que eu não concorde com as coisas que o Paulo Miranda do Nascimento fala, uma vez ele falou uma coisa, é porque a pessoa se posiciona de direita, que aí é a pessoa mais inteligente, tudo, mais íntegro. De fato, não. De fato, eu tenho que concordar com o Paulo Miranda do Nascimento, parte que eu acho que ele é um cara bem loucão com as coisas que ele fala contra da igreja, mas até que ele falou uma coisa certa. Então,
Um cara que no passado, 10 anos atrás, se posiciona ao lado da direita, então agora esse cara tem respaldo, tem bagagem para se candidatar a presidente? É um cara que nunca foi eleito nada, nunca teve na política, ficha limpa. Qual o problema então? Então isso aí, se é o que você está falando, é como eu diria, não cara, você falou isso não tem sentido algum. Isso é uma burrice. Então para mim é uma farsa. Agora a questão de ciúme, dizer que Tarcísio não teve... O crime do Pablo Marçal, ele falou de farsa, as coisas, eu vou agora citar. Uns falaram que ele era novo, que ele era uma criança ainda, não sei o quê, quando cometeu o crime. Não é criança, depois falou que ele tinha 18 anos. 18 anos é maior de idade, poxa. Pode não ser a maior de idade maior, de 21 anos, tudo, para abrir empresa, mas o cara de 18 anos já respondia. Mas falaram que ele foi induzido, que não sei o quê. Eu estava procurando algo sobre ele, o Pablo Marçal com 18 anos, não achei nada sobre isso. Mas cara, hoje não. Sempre que eu tô aqui é uma coisa para poder impedir. Mas aí como eu tô dizendo, o fato do cara não ter uma bagagem política não faz o cara também ser indigno de se candidatar a nada. Simplesmente mostra que o cara não tem não tá junto com a banda podre. E o fato é que Silas Malafaia, ele quer porque quer ser contra o Pablo Marçal. Eu não estou dizendo que Pablo Marçal é uma melhor pessoa, é um cara que não tem que ter aquela idolatria. Veja bem. Mas eu acredito que para 2026 existem pessoas muito piores para esse cara aqui se posicionar. É como eu falei, eu não queria e não quero nunca que invente mentira de ninguém. Não tinha que inventar mentira do Guilherme Boulos. Se o Guilherme Boulos não usa droga, usou na adolescência, se arrependeu, não tem que mentir o que o cara está usando agora. Os próprios feitos de mau caratismo do cara já vale por ele. Não precisa mentir nada, não precisa inventar mentira para destruir o cara. O cara é um ladrão de terra, um grileiro. Isso é só falar isso, pronto. O prejuízo que ele deu aos outros, ele ressarciu esses prejuízos. Pronto, só isso só, não precisa falar mais nada. Mas eu acredito que fora a mentira do Pablo Marçal, tem muita coisa para em cima do Guilherme Boulos e ele não fala, não se posiciona. Sabe? Então isso aí é que vai fazer, não por causa do fenômeno Bolsonaro, não isso, mas todo mundo está vendo o contexto geral do Silas Malafaia. Isso vai ser a ruína dele. Não é como o Bush bota a ruína dele política. Ele nunca se candidatou a nada. Ele nunca quis subir nenhum cargo político. O problema todo, a minha preocupação com ele, de irmão para irmão, é como ele está se afundando espiritualmente no ministério dele. Eu não tô com raivinha dele porque ele está atacando o Jair Bolsonaro, jamais. Porque ele está atacando o Pablo Marçal. Eu não sou fã de Pablo Marçal. Não tô com raiva dele, nem com bronca dele de nada. A intenção desse meu vídeo é que eu estou demonstrando uma preocupação com ele. Poxa, eu lembro do Silas Malafaia, quando ia na melodia e tudo, cara. Tinha ele como uma referência de um pastor muito abençoado. E eu fico vendo, a minha preocupação é que daqui a alguns tempos eu vou estar vendo ele quase tão alienado quanto um Caio Fábio. Que também foi um cara que eu tive uma boa referência, que depois caiu e se tornou aquilo que o Caio Fábio hoje parece uma mistura de Lobão com sei lá com o que mais. Participação na vitória de Nunes, pelo amor de Deus. Se a Bolsonaro teve, claro, podia ter mais. Podia ter mais. Tá? Porque, eu digo isso aqui, eu sou aliado de Bolsonaro. O maior líder da direita, isso aí eu não contesto. Agora, autocrítica, eu aprendi a fazer, primeiro que eu não pertenço a partido político nenhum. Então, vamos lá, vamos analisar. Claro, eu concordo com ele, a criticar, lógico, tem que ter uma crítica, tá errado, não tá certo isso aí, lógico.
Mas eu creio que ninguém contesta isso aí. Como o Jair Bolsonaro é intocável. Nada disso. Quem é intocável é o Luiz Inácio. O problema todo é ele perder seu tempo na política. E não é partido nenhum. Mas quem está preocupado com São Paulo, tudo tem que... eu estou preocupado, não sou de São Paulo. Mas eu sei que São Paulo ele não pode ser governado por um comunista. Nosso país ele está muito desgraçado. A sociedade toda está desgraçada. O crime está de formas exorbitantes. As pessoas estão enlouquecendo. Tudo está virando das avessas. As ideologias estão destruindo as igrejas. Ele tem que ver isso. Nunca vi tanta igreja com ideologias progressistas aceitando o erro dentro da igreja. Se eu conversasse com ele, eu falei assim, ó, você sabe do que eu estou falando. Isso ele não está preocupado. Ele não está preocupado. Então é lógico que São Paulo, ser governado por um comunista como o Guilherme Boulos, isso sim que é motivo de preocupação. Então, Ricardo Nunes sendo vencedor dessas eleições, só ficar em cima, só cobrar dele, que pelo menos a pauta comunista sabe onde que vai colocar em São Paulo. E o tempo que esse cara perde querendo ser analista político, ele podia ser mais um analista evangélico dentro da própria igreja. Vamos finalizar aqui para não ficar muito longo. Qual foi a minha briga antes de falar com Mônica Bergamo? Eu não fui desonesto. Eu bati com muita força no particular, em Bolsonaro e nos filhos deles. Você pega a rede social deles, não tinha uma palavra a favor de Nunes. Então, eu questionei isso. Eu fiz esse questionamento. Então, Bolsonaro teve participação? É lógico que teve. Agora, querer dizer que o governador botou a cara para fora. O governador se posicionou a despeito do pau que tomou, como eu tomei também. Mas eu não estou nem aí para a rede social, nem para bolsomínio. Eu classifico apoiadores de Bolsonaro, gente que pensa, que gosta, que analisa, e todo radicalismo, seja os apoiadores radicais. Eu entendi o que ele quer falar. Não, certo, é a pessoa que apoia loucamente os bolsominions, os minions, referência àquele filme da Disney. Eu acho que tá errado, não vou discordar dele não. E ele tomou paulada desses bolsominions, pessoal que não entende a crítica. Gente idiota mesmo, mas fora isso, fora essa parte, Silas Malafaia, ele poderia estar fazendo palestras sobre a palavra de Deus. Aí vejo Rodrigo Silva da Adventista Sétimo Dia. Nunca vou ver ele no vídeo falando isso. Aí tem aquele René Kivitz também. Eu sempre falo dele, o cara falso. Não vejo ele nessa posição. Aquelas pastoras erradas, outra pastora lésbica, tudo. Aquele outro falso profeta que te via que o cara fingido, o outro que fingiu estar disputando o demônio. Esses falsos estão, sabe aonde? Dentro de igrejas, enganando pessoas. Você, se é que você é correto ainda, tem o Espírito de Deus em você, você deveria estar com a tua bagagem, agora eu vou falar, a tua bagagem que você tem, dentro da tua igreja, pregando e falando sobre o reino dos céus. Falando, olha, vamos orar sobre o nosso país. Se você nunca se candidatou a nada, então não perca seu tempo sendo isso aí. Porque daqui a pouco, esse pessoal que dá o UOL aqui, ó, vai falar contra você também. Quando um comunista se quer subir no poder e começar a botar algumas sanções na lei para as igrejas e você se pronunciar contra, essa gente aqui que parece que está te ovacionando em perguntas, essa gente aqui vai te chamar de tudo quanto é nome ruim. Então, meu chapa, meu irmão em Cristo,
Não perde seu tempo com isso aí, não. Você está descendo ladeira abaixo. O recado que eu estou dando para você é que você está descendo ladeira abaixo. Eu me preocupo com a política, claro que eu me preocupo com a política. Me preocupo muito. Me preocupo porque eu sei que, infelizmente, somos governados por políticos. Mas a minha energia, se eu tivesse um ministério grande igual o seu, sem inveja nenhuma, lógico, a minha energia seria para com o meu ministério. E não você com essa coisa toda, perseguindo o cara que é incrédulo. Deixa que a justiça venha caçar o Pablo Marçal. Qual foi o tempo que você falou, oro por ele para que ele venha se converter realmente, para que Deus tenha misericórdia da vida dele? Eu acho que você nunca falou isso, né? E eu, da esquerda, vive levando a gente orar pelo nosso governo. Tem que orar também muito do Lula todo no poder. E também pedir para Deus ter misericórdia da vida dele e de todos os outros esquerdistas. E não naquele meme de Facebook, todo mundo afundando, quem você salvaria? Só o cachorro. Eu escrevi, eu salvaria quem pudesse conseguir salvar. Aí, lógico, todo mundo me criticou, né? Mas eu, como cristão, ia dizer o quê? Que ia deixar todo mundo que é de esquerda morrer afogado, isso aqui não. Então, tenha o seu compromisso e a sua energia depositada para a sua igreja, para o seu ministério. Eu tenho certeza que você saindo dessa esfera aí, você vai crescer muito mais espiritualmente. Bom, é só isso aqui que eu queria deixar, esse recado para Silas Malafaia, que agora todo mundo chama de traidor. Eu não quero chamar ele de traidor. Para mim, traidor seria largar o evangelho. Talvez falar alguma coisa, mentiroso, mentiu. Mas traidor não é uma coisa que eu não quero chamá-lo disso, não. Estou ficando por aqui. Espero que o eleitorado de São Paulo vote com consciência. Se bem que é um pouco difícil, né? Mas Guilherme Boulos, jamais. Estou ficando por aqui. Uma ótima terça-feira para todos. Se alguém concorda com a minha opinião, comente aí. Se alguém discorda, fica acima do muro, comente também. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nesse canal. Ajude-me a chegar aos 500 inscritos. Se inscreva no canal, você que assiste, você que tem prestigiado meus vídeos. Às vezes você acha o canal por acaso, vê um vídeo lá. Se inscreva no canal, dê ajuda esse canal aqui a crescer. Tá bom? Conto com a sua participação. Um beijo carinhoso a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.